Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa edição do programa A Notícia de Frente, uma edição especial, afinal de contas, hoje, 24 de dezembro, sexta-feira, véspera de Natal. Já vou até antecipar aqui para que você tenha um Feliz Natal e que fique aqui conosco hoje. Bom dia para você, Kleber Lima, seja bem-vindo, Feliz Natal, adoro essa data, Kleber. Bom dia para você, Luciana Gavilha, bom dia, Daniel Pentegil. Bom dia a você que nos honra com a sua qualificada audiência. Feliz Natal a todos vocês. Eu quero mandar hoje um bom dia especialíssimo para minha sogra, a dona Tarsila Pinheiro, que está inteirando aniversário. Eu estou falando para você que dezembro é o meu mês, mesmo, né? Impressionante. Parabéns para a senhora, dona Tarsila, vó dos meus 2 filhos mais velhos. Para mim é uma honra ter a senhora na minha família. Posso fazer uma pergunta agora? Eu fiquei curiosa. É o último aniversário da sua família nesse mês de dezembro? Tem mamãe ainda dia 31. Meu Deus. Último dia do mês. Todos os dias o Kleber Lima dá parabéns aqui para alguém. Parabéns. Para mim é do dia 3, que é o meu filho mais velho, o Antônio Kleber, dia 3 de dezembro, de 3 a 31. Então, o mês inteiro, incluindo o meu, né? Bom, pelo menos a sua família respeitou a data aí do nascimento de Jesus Cristo. Ninguém nasceu, então, no dia 25, né, Kleber Lima? Não. Bom dia para você, Daniel Pentegil. Seja bem-vindo mais uma vez. Feliz Natal. Eu adoro essa data, por isso estou tão feliz hoje, viu? Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia a você que nos assiste. Já está preparando aquela ceia especial. Tá? O Natal também é uma data muito importante para minha família. A gente gosta muito, cultua muito a questão do Natal. E logo mais estaremos com eles lá para comemorar, comer aquela ceia especialíssima. Olha, esse Natal, eu não tenho dúvida que vai ser especial para muita gente, porque vamos lembrar, anos anteriores, né, o ano passado, nós fomos surpreendidos com essa pandemia. Infelizmente, não foi possível aquele contato com a família, aquele abraço, Daniel, aquela ceia com todos reunidos, Kleber. Foi um momento de muita reflexão, muita dor também, e eu vou lembrar aqui, um momento de muita oração, em que as famílias acabaram se recolhendo e pedindo aí pela cura. E a gente conseguiu, viu? Vou aqui dizer que as orações e também o trabalho da ciência foram tão diferenciais nesse momento de pandemia, e a gente vai ter o Natal pelo menos mais leve. Vamos conseguir confraternizar um pouco mais e isso é muito bom. Já é um motivo aí de grande felicidade, abre caminho para que a gente possa ter um 2022 bem melhor, bem diferente. E olha só, ainda falando da pandemia, vamos ter nessa edição uma entrevista muito especial. Hoje, a Notícia de Frente traz um formato diferenciado, porque é véspera de Natal e a gente quer muito falar sobre a saúde. Então, nós temos aqui hoje a presença do secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo. Olá, secretário, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui, véspera de Natal. Bom dia, Luciana, Kleber, Daniel. Bom dia a você, que já nos acompanhou muitas vezes aqui no Sítio de Frente e hoje, num dia especial, véspera de Natal, a véspera do dia mais importante, eu acho que para todos os cristãos, que é o nascimento de Cristo. E nós já estamos aí na reta final de uma gestão bastante difícil na Secretaria de Saúde, por isso eu sinto muito, até homenageado de poder estar aqui hoje participando desse programa especial. Obrigada, secretário. Bom, e já vou começar então falando sobre a pandemia e o senhor já deu certo spoiler aí, né? Falando do desafio. O senhor que está à frente dessa pasta há 2 anos e há 11 meses, foi deparado, se surpreendeu com a pandemia e eu gostaria nesse momento de falar com 2 pessoas, com o secretário e com o ser humano, o homem Gilberto Figueiredo. Eu queria saber o que mudou na sua vida sendo um secretário de saúde e também pelo fato de ter que enfrentar uma doença até então no passado completamente desconhecida, os medos, as incertezas e as decisões que foram importantes e que muitas vezes, secretário, foram tomadas com uma certa desconfiança. Eu queria saber em relação a isso, primeiro, esse grande desafio de estar à frente desta pasta, gerindo de alguma forma os 141 municípios daqui de Mato Grosso. Olha, Luciana, aqueles que me conhecem sabem que 2 anos antes de atender e aceitar esse convite do governador Mauro Mendes, eu tinha perdido a minha esposa para um câncer de mama, que depois
2 anos depois de praticamente curado, ele voltou, teve uma recidiva no cérebro e nós tivemos depois mais 3 anos de luta. Foram 5 anos de luta para tratar de um câncer que nós perdemos na guerra, né? Eu perdi minha esposa. E eu ainda estava muito fragilizado por esse aspecto. Todos que me conhecem sabem que eu sou um profissional que talhado de carreira na área da educação, fui secretário de Educação de Cuiabá e no período da transição eu estudei 2 temas com mais profundidade a pedido do governador, educação e saúde. Mas eu não imaginava que na cabeça dele passava a hipótese de eu ser secretário de saúde. Eu achei que seria secretário de educação e fui surpreendido com esse convite. E tive muita dificuldade para aceitá-lo, porque eu tinha já um plano traçado, caso eu fosse secretário de educação, e depois eu tive que desmontar esse pensamento para aceitar um desafio em que o diagnóstico da saúde já mostrava uma situação muito difícil de enfrentamento. Mas, talvez pressionado por esse aspecto de ter tido uma perda significativa na família e também olhando para o cenário de quem é necessário atender pelo SUS, eu não precisei do SUS no tratamento da minha esposa, então eu lancei mão de tudo aquilo que a medicina tinha de melhor para tratar a minha esposa no mundo privado e perdi a guerra. Então eu fiquei pensando, mas como é que as pessoas que precisam do SUS, né, podem ter uma perspectiva de cura do jeito que a coisa está, né? Um cenário bastante nebuloso na área da saúde. E depois, com a persuasão do nosso governador, que disse que ele é bom, ele conseguiu, acabou me convencendo de aceitar esse desafio, mas nem de longe imaginei que, além do fardo de ser uma pasta bastante difícil, ainda teria pela frente uma pandemia, né? E uma pandemia, nenhuma experiência anterior, não minha, mas eu diria da maioria dos gestores que estavam na saúde, que estão na saúde, e veio de uma forma assim para colapsar tudo, né? A cadeia produtiva, pode-se dizer, da saúde foi colapsada ao ponto que tinha momentos que a gente não sabia mais qual opção, o que fazer. Esse desafio me deu 2 doenças novas, né? Mesmo antes da Covid, eu fui diagnosticado com a doença de Crohn, que é uma doença autoimune, até o prezado momento sem cura, e que traz uma consequência bastante danosa para a saúde. E a minha permanência nessa área da saúde, ela é mais danosa ainda para essa doença, porque a questão emocional influi de forma demasiada no agravamento. Tanto é que eu tenho ela nesse momento num estágio um pouco mais complicado do que deveria, justamente pela tensão que é estar nesse cargo na área da saúde. E depois vem a Covid, 2 infecções, depois mais uma pneumonia, mas depois de passar por isso tudo, eu diria que eu sou melhor hoje do que era antes de eu ter aceitado esse cargo. Eu consigo perceber com mais profundidade o sofrimento da população, eu consigo ser mais humano até do que eu acho que já era, né? Ser mais solidário com as pessoas e saber que com determinação e empenho de um time é possível sim fazer algo melhor. Os números que tem a saúde hoje no estado de Mato Grosso, não precisa ser análise minha, pode ser feito por qualquer pessoa, eles são muito melhores do que nós tínhamos no início dessa jornada. E eu tenho, convicção que o plano estratégico que foi montado, que está em curso na saúde, ele vai assegurar uma assistência em saúde, uma das melhores do país no estado de Mato Grosso nos anos futuros. É lógico que essa é uma trajetória, um desafio que precisa de determinação por mais tempo, né? Não é desafio para uma gestão de governo, e é por isso que eu torço que o nosso governador ele possa se sensibilizar a ter mais um pleito eleitoral e continuar avançando nas reformas que a saúde precisa no nosso estado. Kleber Lima, por favor, fique à vontade. Secretário, sobre a Covid, como o senhor já disse, uma doença que surpreendeu o mundo, é uma pandemia que essa geração não tinha vivido ainda, né? O que representou isso para quem estava com a responsabilidade de fazer o enfrentamento? Teve algum momento assim que o senhor parou e falou assim, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Você se sentiu assim, desorientado em algum momento nesse enfrentamento? Sem dúvida, foram inúmeros momentos que eu, às vezes, ia para o banheiro para chorar sozinho. Porque se nem os médicos, se nem a medicina e a ciência encontravam as soluções, uma doença que não tinha remédio específico para tratar,
né? E que o agravamento entre o diagnóstico e o óbito era muito rápido. Então, as equipes de assistência em saúde nos hospitais estavam colapsando, porque cada óbito era um sofrimento para todo mundo. Você imagina você estar sentado atrás de uma mesa com a responsabilidade de prover uma situação que não existe remédio disponível, né? É um paliativo que você precisa fazer para diminuir o sofrimento das pessoas, para dar oxigênio nos seus últimos minutos, para dar dignidade a alguém que praticamente já estava condenado a perder a vida, principalmente aqueles que já tinham algumas comorbidades já adquiridas quando foram infectados pela Covid. Então, eu diria para você assim, pensar em desistir não, porque quando eu tomei a decisão, e vocês devem se recordar, alguns até comentaristas de plantão, eles diziam, olha, não vai aguentar 2 meses nesse cargo, não vai aguentar 3 meses nesse cargo, né? Nós já estamos prestes a completar 3 anos, são mais de 1000 dias nesse cargo. Então eu não aceitei um desafio para correr da raia no dia seguinte. Mas eu me fortaleci em Deus, eu rezava muito, eu pedia para Deus a dar uma luz, e eu também não posso aqui invocar 100% da responsabilidade só para mim. Eu tenho que dividir com todos os secretários que compõem o staff do governador Mauro Mendes, com o governador Mauro Mendes, que foi muito parceiro e solidário, veio para dentro do grupo para nos ajudar a tomar decisões. Eu nunca tomei as decisões mais sérias sozinho. Nós temos um comitê estabelecido no governo do estado, além do comitê de estratégia de emergência da Covid, que é bastante robusto, tem a participação de praticamente todos os órgãos ligados à saúde. Nós temos um comitê do governo do estado, composto por 10 secretários e coordenado pelo próprio governador. Então, quando nós decidimos importar um EPI, um ventilador mecânico, tudo que nós fizemos, nós decidimos em conjunto no comitê. E eles assinaram junto comigo as decisões. Depois de executado, eu prestei conta, todos eles assinam essa prestação de conta comigo, até porque a gente sabe que decisões são tomadas assim, elas podem ser questionadas no futuro e eu precisava de uma certa proteção. Então eu diria que a decisão colegiada do nosso time, de muitos que não estão no governo, mas que também foram coadjuvantes nesse aspecto, eu incluo aqui os 141 secretários municipais de saúde, elas foram decisivas para que a gente pudesse fazer esse enfrentamento. Secretário, o senhor falou, já citou aqui as dificuldades no enfrentamento à Covid. Houve um desafio, uma preocupação adicional, por exemplo, em relação a esses contratos emergenciais de compra de insumos, porque as decisões têm que ser tomadas muito rápido, né? O senhor se preocupou com isso? Falou assim, de onde que eu vou estar comprando determinado ventilador ou determinado equipamento aqui? Teve essa preocupação? E também, uma segunda pergunta, houve também uma resistência, uma dificuldade adicional com relação a essas posturas mais negacionistas, a esses medicamentos que não eram comprovados, mas que estavam ali sendo externados totalmente e o tempo todo pelo governo federal, outras pessoas. Também esse discurso negacionista também acabou influenciando e dificultando um pouco o trabalho de vocês, do governo do estado? Sempre existiu uma grande preocupação, né? A tomada de decisão é sempre algo difícil, né? Decidir é correr riscos. Na administração é correr risco o tempo inteiro. Você pode lograr êxito numa decisão, como pode ser um grande fracasso. Então, a tomada de decisão é um ponto culminante na administração pública. Mas nós nos lastreamos em cima dos marcos legais existentes à época, né? Já existia a lei federal para que a gente pudesse ter alguns procedimentos diferentes. Já existia, o governador editou um decreto no estado do Mato Grosso, que também deu salvaguarda para que nós pudéssemos fazer as aquisições emergenciais necessárias. Eu tinha vigente um TAC com o Ministério Público, ele ainda está vigente no que diz respeito à gestão de pessoal e também de aquisições e licitações. Muita coisa foi feita por aquisição emergencial, de dispensa de licitação, mas salientando que a dispensa de licitação no governo do estado não é atravessar a rua e ir na farmácia da esquina e comprar. A gente praticamente faz um processo licitatório, que é mais curto, mais célere, mas existe competição, os fornecedores têm que entrar no sistema, apresentar suas propostas, depois abre, classifica por ordem decrescente de valor, analisamos os aspectos técnicos e assim a gente compra. E eu tenho quase certeza que nós somos um dos estados que mais importou durante a pandemia, né? De cama
a respiradora, a máscara, quase tudo, né? Testes. Então, nós fizemos isso com bastante segurança. Graças a Deus, nós tivemos prudência também na realização e posso garantir à população de Mato Grosso. Eu não tenho nenhuma dúvida que qualquer auditoria realizada nas contas da pandemia, daquilo que nós investimos na pandemia, não vai encontrar nenhum ato não republicano do nosso governo. Nós temos elogio do Tribunal de Contas, as contratações, as aquisições realizadas, em média no Estado, são uma das melhores que tem, a da Secretaria de Estado de Saúde. Né? Nós já vimos alguns escândalos por aí, nós não tememos nada disso, porque o que nós fizemos foi com muita rigorosidade. Nós recebemos, em carimbo específico do Ministério da Saúde para enfrentar a pandemia, 250 milhões aproximadamente, nós investimos mais de 750 milhões de reais. Essa diferença saiu da arrecadação do governo do Estado, dos impostos da nossa população, que era necessário fazer frente à pandemia e que agora ajuda a assistência em saúde no Estado inteiro. Nós temos um parque hoje tecnológico muito melhor do que tínhamos antes da pandemia. Secretário, durante a pandemia ficou mais evidente as muitas fragilidades da saúde aqui em Mato Grosso. Nós tivemos um cenário aqui muito preocupante. Vou citar a região metropolitana, por ser maior em número de habitantes, mas bem lá no início da pandemia, a população não tinha um bom atendimento na porta de entrada do SUS, nas unidades básicas de saúde. Havia muita fragilidade, muitos foram os problemas, tem mesmo kit Covid ou outros medicamentos. E as pessoas ficaram desesperadas, acreditando estar, né, a maioria delas com a Covid-19. Depois nós tivemos mais para frente o esgotamento dos leitos de UTIs, depois o número de mortes avançando. Eu queria saber o seguinte, qual foi o pior momento para o senhor durante a pandemia? Gilberto Figueiredo teve um dia de fúria. Eu gostaria muito de saber um relato verdadeiro do senhor em relação a esse desafio. O pior momento, secretário? A gente às vezes já está na televisão, as pessoas não veem exatamente tudo aquilo que acontece nos bastidores. Mas o importante frisar é que logo no início dessa pandemia, o Ministério da Saúde definiu, inclusive, quais seriam os hospitais referência para atender a população Covid. No estado de Mato Grosso, quem foi determinado pelo Ministério da Saúde foi apenas um único hospital, que foi o Hospital Júlio Miller, que no pico máximo dessa pandemia chegou a ter 16 leitos só de UTI. Imagine o que seria desse estado se nós tivéssemos apenas esse hospital como referência. Então, nós reunidos em comitê aqui no estado de Mato Grosso, nós resolvemos abrir esse leque e ampliar de forma substancial, né? Ampliamos o metropolitano, em 45 dias nós edificamos de forma perene mais de 200 novos leitos naquele hospital. E aí nós começamos uma força-tarefa de ampliar o número de leitos, porque eu lembro que na construção do metropolitano, um dia eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, será que nós vamos precisar de tudo isso? E na inauguração, na minha fala, eu pedi a Deus que os leitos ficassem todos vazios. Que pese nós estávamos no caminho certo de fazer, eu não queria que os hospitais estivessem lotados, né? Ninguém queria. E lá chegou a ter lotação máxima? Todos os nossos hospitais, no que diz respeito à UTI, sim, né? Nós passamos aí, eu acho que em torno de 10 a 15 dias no colapso. O que é o colapso? É quando você começa a ter uma fila de espera para um leito que precisa ser para hoje, né? Então nós ficamos aí uns 10 dias. Eu me recordo que num dia desse, eu diria de colapso do secretário, né? Nós temos um grupo de secretários estaduais do CONAS, eu era vice-presidente do CONAS, então a gente troca informação diariamente. E ali é um local para você até desabafar suas angústias. E eu já tinha convivido com colapso lá em Rondônia, em outros estados que já tinham colapsado antes que a gente. E no dia que eu cheguei aqui no ponto, agora não tenho mais leito, né? Eu pensei que não ia acontecer. No grupo do CONAS, eu fiz uma postagem, socorro, colapsamos. E alguém, né, infelizmente... O senhor lembra quando que foi isso? Isso foi... mês, pelo menos? Acho que foi no, se não me engano, mês de abril, não me recordo direito. Desse ano ou do ano passado? Se eu não me engano, até a Folha de São Paulo fez essa minha postagem, ela vazou, né? Alguém mandou para a imprensa, sempre tem alguém ligado à imprensa. E aí saiu no Jornal Nacional, você imagina o desconforto para mim. O secretário admite colapso no estado de Mato Grosso. Mas quando eu fiz aquilo, né, o contexto, eu fiz aquilo pedindo ajuda. Alguém pode ajudar? Alguém tem vaga nesse momento para transferir algum paciente?
e na prática nós não transferimos ninguém pôde ajudar, muito pelo contrário, né? Nós é que acabamos recebendo pacientes depois de outros estados. Então esse, eu diria, foi o momento mais crítico, é aquele que você fala assim, tudo que eu fiz não foi necessário. Nós tínhamos sobrando leitos de enfermaria no estado, mas no momento final, que a gravidade era tão grande que o paciente precisava de um respirador, de uma assistência melhor, de uma terapia intensiva, e em alguns dias isso faltou. E aí fica difícil você conviver com isso. Quando isso aconteceu, nós já tínhamos 600 leitos de UTI no estado de Mato Grosso, na rede pública, fora a rede privada. Então olha o tamanho do problema, né? Naquele momento, se o senhor se recorda, nós tínhamos um colapso nacional da oferta de medicamentos chamado do kit intubação, né? Eram bloqueadores musculares, anestésicos, sedativos, etc. Eu não divulgava isso, mas eu tinha e ainda temos no estado de Mato Grosso um estoque que, se faltasse remédio 6 meses em todas as UTIs do estado, eu tinha como prover pelo nosso estoque. Então, nosso estado não colapsou nesse aspecto de falta de medicamento, mas o número de leitos naquele momento foi suficiente, demorou pouco tempo, né? Graças a Deus, depois nós começamos a ativar os leitos. Hoje a gente tem uma taxa de ocupação de 37%, mas que nós desativamos muitos leitos, né? Vou até lembrar que no momento, então, secretário, o Amapá afirmou que estava com 90% de taxa de ocupação, Tocantins declarou estar com 99% de taxa de ocupação, Mato Grosso do Sul, 94%, ou seja, o senhor não teve ajuda desses estados. A situação era tão crítica. Deixa eu só engatar uma pergunta sobre o custeio dos leitos de UTI. Houve um descompasso em relação ao governo federal sobre o atraso também na contrapartida do governo federal do custeio desses leitos, né? O governo do estado acabou gastando mais do que imaginava com o custeio desses leitos? Sem dúvida. O que é importante frisar é que nossas ações aqui nunca foram pautadas por aquilo que o Ministério podia prover, né? Se o Ministério ia ou não copatrocinar os leitos de UTI, porque o Ministério nunca pagou 100% o custo de um leito de UTI, como não paga hoje, né? O Ministério destinou para os estados R$ 1.600 por leito dia, não era para o paciente, né? Era pelo leito, o leito era pago independente de ter um paciente deitado nesse leito. O governo do estado editou aqui um decreto, passando para 2.000, complementando, mas quando esse leito não estava habilitado no Ministério da Saúde, nós honramos 100%, como é hoje, nós pagamos os R$ 2.000. Então o estado de Mato Grosso investiu muito na ampliação. O governador Mauro Mendes deu carta branca para que, se tivesse estrutura técnica em um determinado município e equipamento que pudesse vislumbrar um leito de UTI, nós abrimos essa expectativa, tanto é que chegamos a 600 leitos exclusivos Covid. Eu não estou falando que nós saímos por aí desativando o leito convencional para virar Covid. É leito novo que surgiu naquela época. E não foi nenhuma barreira financeira para que nós fizéssemos isso, pagamos todo mundo, honramos os compromissos com todos, e hoje nós ainda temos aí, se não me engano, mais de aproximadamente 200 leitos ainda de Covid, até porque nós não sentimos segurança ainda de desativar todos, porque na pandemia não acabou. Secretário, o senhor tocou num assunto sensível agora, que foi essa relação com o Ministério da Saúde, que é quem tinha, em tese, a centralização das informações mais estratégicas em relação à pandemia. No mundo, eu imagino que, assim como havia grupos de secretários estaduais de saúde, é possível que tenha havido um grupo de ministros de saúde dos diversos países. Eles tinham ligação mais direta lá com os órgãos internacionais, né? Como é que foi lidar com esse enfrentamento com 3 ou 4 ministros diferentes no espaço de 1 ano e meio? Devemos lembrar que no auge dessa pandemia nós tivemos alguns meses sequer sem ministro. Isso é um absurdo. Você não ter o gestor na pasta, assim como tivemos em alguns municípios, né? No momento principal você não tem o gestor na pasta. E essa relação com o Ministério da Saúde, ela foi bastante complicada, né? Especialmente na gestão do ministro Pazuello, foi um caos geral, né? O Brasil estava totalmente sem controle, sem comando, e o CONAS foi o porto seguro para os secretários estaduais de saúde, que era onde a gente debatia, ia para frente e tomava decisões.
eu posso dizer que, como secretário, fui um privilegiado e ter um governador muito dedicado e sério, né? Eu costumo dizer que Mato Grosso não teve um secretário de saúde, teve praticamente todos os staff do governo Mauro Mendes era secretário de saúde durante a pandemia. Isso ajudou muito, né? A experiência que o nosso governador tem na área de importação, ia para o telefone, fazia tudo para que a gente pudesse fazer o que foi feito. E nós tínhamos já uma situação que nos permitia financeiramente fazer o que fizemos, né? Eu sinto que vários estados, colegas meus, não tinham o que fazer, porque não tinham recurso, né? E o Ministério não provia com a velocidade e a necessidade que tinha para fazer enfrentamento. A interlocução com o Ministério da Saúde era distante, era diária ou não? Por exemplo, o Ministério da Saúde, o posicionamento era mais ou menos assim, já transferimos os recursos, agora a responsabilidade é com vocês. Era assim? É que, veja bem, seria muito mais fácil se a nação tivesse puxado a responsabilidade, por exemplo, para fazer as importações internacionais necessárias, né? Temos a OPAS, que ajuda, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, mas os estados tiveram que tomar providência do tipo assim, estou jogando um dinheiro no colo de vocês aí, um dinheiro parcial, e agora vocês se virem. Então você imagina o que é para um estado romper essas barreiras alfandegárias, os riscos que a gente corre nessa tomada de decisão. E a aquisição volumosa, ela poderia ter custado até bem mais barato. Olha só, um exemplo claro disso, de desorganização nacional. Nós tínhamos feito uma licitação para adquirir 50 respiradores. Fizemos uma licitação formal no Brasil. Quando nós íamos receber o equipamento, o Ministério da Saúde foi lá e bloqueou toda a indústria. Falou, você não vai entregar para ninguém. Olha que absurdo. Nós tínhamos que entrar na justiça. Foi até o Supremo para ganhar uma causa. E eu fui pessoalmente buscar esses respiradores em São Paulo. E não foi pessoalmente que eu precisava ir, mas eu precisava assinar um documento, o fornecedor exigiu que fizesse isso, para que a gente pudesse ter aquilo que era um direito lícito, né? O Ministério da Saúde intervindo, fazendo requisição administrativa de medicamento, de compra dos estados, ou seja, o que era para ser um parceiro praticamente estava virando um adversário. Isso foi complicado. Secretário, eu tenho ainda sobre essa relação com o governo federal uma pergunta que é assim, as pessoas que são mais simpáticas ao governo federal falam assim, vocês acusam o governo de negacionista e tal, mas vocês estão se esquecendo que as vacinas, só quem comprou vacina no Brasil foi o governo federal. Como é que o senhor, como secretário de saúde, responde a esse tipo de análise? Qual foi efetivamente a participação do governo federal no combate à pandemia no Brasil? O senhor, se fosse ministro da Saúde, o que o senhor teria feito diferente do que os diversos ministros e até do que o governo, né, porque teve um período até sem ministro, fez? E embutindo nisso, assim, o senhor já considerou o Pazuello o pior ministro da Saúde. O senhor diria que o Mandetta foi o melhor? Olha, o melhor talvez está por vir, né? Porque sempre é um aprendizado, todos que entram demoram um tempo para aprender. O Mandetta, ele era médico, né? Ele era parlamentar e, sendo médico, conhecia, de certa forma, bastante substancial os aspectos da saúde, né? É diferente quando você pega alguém que não conhece nada absolutamente da saúde e nem quer conhecer. Porque o que eu faria diferente? Eu chamaria para o fórum, para a mesa, né? Não teria comitê paralelo de assistência, teria o oficial daqueles que entendem de saúde. Quem entende de saúde é aqueles que atuam no SUS do país, né? Não estou falando que é o Gilberto Figueiredo, mas eu tenho colegas que são secretários de saúde, que já foram presidente do CONAS, e que são pessoas que, eu diria, capital intelectual do SUS, que entendem disso, passaram pela epidemia aí da influenza, têm experiências adquiridas de funcionamento, e praticamente foram poucos ouvidos, né? As decisões que eram tomadas eram decisões absurdas, ao ponto que os estados ficaram praticamente engessados, impedidos de buscar aquisição de vacina. A regra era, se você adquirir, vai cair aqui no nosso colo e é nós que vamos cuidar disso. Então, faltou, na minha opinião, coordenação nacional. E os exemplos eram ruins, né? Em qualquer país civilizado, algumas atitudes realizadas nesse país durante a pandemia, os gestores estavam na cadeia, né? Porque eu, como secretário, posso ter até minhas convicções individuais, mas como autoridade de saúde eu tenho que dar exemplo, né? Eu não posso sair por aí
estimulando a população que não tome a vacina nesse momento, que vai ficar com cabeça de jacaré, ou que vai pegar AIDS, ou coisa desse tipo. Eu acho que isso aí é crime, na minha opinião. Eu tenho o arbítrio de aceitar ou não ser secretário de saúde, mas eu não tenho o direito de, como secretário de saúde, ficar fazendo ilações que podem contribuir para o caos na área da saúde. Então, eu acho que a coordenação geral ela foi precária, né? E se eu tivesse que fazer uma opção, eu faria a opção pela continuidade do ministro Mandetta do que as trocas sucessivas que nós tivemos. As trocas também contribuíram para atrapalhar um pouquinho, né? Até o ponto que hoje, você vê quanto tempo o país demorou para tomar a decisão de fazer a aquisição, já que só o Ministério podia fazer isso. Se aqui no Mato Grosso, o secretário de Estado de Saúde deveria ser o principal responsável para adotar medidas de adoção de leite de UTI, era eu que tinha que fazer isso, eu não tinha que transferir isso para ninguém, né? E tentamos e fizemos, só não tivemos mais porque não existia estrutura de equipamento física no Estado para fazer isso. O Ministério gastou um tempo, olha o tempo que gastou, e hoje está provado que foi a vacina que fez despencar as hospitalizações e os óbitos no país inteiro, inclusive no Mato Grosso. Secretário, o senhor disse uma palavra importante, relações, se referindo ao governo federal, e eu vou atrelar uma outra palavra aí, omissão. E eu me refiro a isso em relação à campanha de imunização contra a Covid-19. Quando o governo federal não fez essa campanha, isso prejudicou o processo de imunização. Recentemente, o senhor aparece na mídia praticamente todos os dias pedindo a consciência da população. O governo federal, na sua avaliação, ele foi omisso em relação à campanha, porque se faz campanha de imunização para todos os outros imunizantes, menos para a Covid-19. O quanto isso acabou atingindo o sucesso da imunização? Eu acho que é um conjunto, né? Uma única condicionante que leva a boa performance ou a má performance. Os fatos vão se sucedendo, vão se acumulando e aí dá o que deu, né? Eu acho sim, o governo não investiu maciçamente, né? Mídia é algo caro, não é barato, e o Ministério da Saúde poderia ter investido um pouco mais no convencimento da população, puxando mais pelo lado daquilo que é bom, né? Daquilo que historicamente, desde o dia que o primeiro advento de vacina que surgiu, né? Fazer essa série histórica, as pessoas entenderem, né? O quanto a vacina mudou a perspectiva de vida de todos nós, né? A média de vida do brasileiro era quanto antes das vacinas, né? Eu me recordo que eu perdi meu pai muito mais novo do que eu. E a medicina é que faz com que nós estejamos aqui, porque a média, a expectativa de vida era 50 anos, o recorde é 60. Hoje tem gente que está passando dos 100. Né? Não tem um cidadão, eu acredito que não, né? Pode ser que tenha assim, alguém que já nasceu negacionista por alguma convicção, nunca tomou a vacina. Não quero nascer, até temos assim, eu acho. Mas você nasceu, mal sabia que tinha nascido, já estava levando uma espetadinha de uma vacina no hospital. Então, é difícil alguém hoje ter esse comportamento, com todas as evidências. Hoje, eu estava lendo um artigo mostrando a eficácia das vacinas, né? Então, é só quem não quer ver. E aí eu acho que esse atraso nas decisões para a aquisição da vacina, ela foi crucial. Mas eu também tenho dito que, assim, o lado mais fácil da pandemia é o lado da crítica, né? Porque você está na crítica, você pode criticar à vontade, você não tinha obrigação de fazer, não teve que tomar decisão, não tinha que correr risco. Então eu não condeno 100% nenhum gestor, não pode ser condenado. Como eu disse, imagina um ministro que não entendia nada de saúde, o tempo que ele vai gastar. E ele trocou a equipe, levou todo um time também que não tinha experiência na área de saúde. Isso demora tempo, se azeitar uma equipe para poder entender o cenário e fazer as coisas acontecerem. A gente idealiza algumas coisas e demora meses, às vezes, para você colocar em prática, né? Se fosse tão fácil assim, não tinha um hospital abandonado no Mato Grosso há 34 anos. Eu tenho 60. Significa dizer que mais da metade da minha vida, um hospital que foi idealizado necessário naquela época, né? Porque se ele foi iniciado é porque era necessário. Como pode 34 anos depois ele não ter surgido ainda? Então, não é fácil realmente que as coisas Secretário, ainda aconteçam. sobre a compra da vacina? Acabou tudo.
E agora Olha, são muitas perguntas aqui, secretário. A gente vai ter que voltar aqui, eu vou ter que chamar um intervalo, mas a gente vai voltar a falar da Covid. E o senhor já deu um spoiler aí, falando de hospitais que estão há 34 anos sem a finalização. Mas esse assunto a gente vai discutir no próximo bloco, porque agora vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com uma entrevista especial com o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo.